Olá, estamos no RMS Podcast para conversar com o Dr. César Cavalcanti, que é diretor da Associação Cultural dos Adesguianos de Sorocaba. Dr. César, vamos conversar um pouco sobre a ADESG e sobre o CEP. O que é o CEP? Alberto, o CEP é o curso sobre política e estratégia da ADESG, né, que forma o adesguiano. Tá? Ele é um curso que trata de inteligência, trata de planejamento estratégico, de logística, de mobilização, uma série de temas aí relacionados ao estudo dos problemas do brasileiro, da nação do Brasil, né, e do encaminhamento intelectual para a solução desses problemas. César, quando se termina o curso do CEP, o aluno com o diploma, ele acaba recebendo o título de diplomado da Escola Superior de Guerra. Qual é o grande benefício que tem isso para o cidadão, ou para o aluno e para a própria sociedade que está em torno dele? Primeiro que o curso ele é uma oportunidade excelente para a pessoa entender os principais temas que estão sendo discutidos hoje na esfera do governo federal, né? E quando você conclui o CEP, você passa a ter uma visão muito apurada daquilo que está acontecendo no seu entorno, né? Então você começa a entender melhor as suas dificuldades pessoais, profissionais e também da sociedade como um todo, né? Então os benefícios são óbvios para quem faz e é sempre muito marcante fazer o curso e se tornar um adesguiano. Como acontece o desenrolar do curso? Qual é a estrutura dele? O curso ele tem 180 horas, é um curso de 180 horas, né? Ele equivale a uma especialização e ele tem num primeiro momento que a gente fala do período básico, onde a gente recebe informações sobre a Escola Superior de Guerra e os temas estudados lá na Escola Superior de Guerra. Então o corpo docente da Escola Superior de Guerra vem dar as aulas para a gente aqui, né? E depois ele vai para uma fase que a gente chama período conjuntural, que é onde nós vamos entender os principais problemas com os quais a gente convive como sociedade, né? E como que a gente coleta as informações necessárias para a gente compreender melhor esses problemas e conseguir solucionar esses problemas e ultrapassar aí todas as barreiras do nosso desenvolvimento pessoal e enquanto brasileiro, enquanto sociedade também. Então, o aluno ele que compõe esse curso, né, que faz esse curso, ele acaba se transformando num propagador, vamos dizer uma linguagem mais moderna, num cluster, né, divulgador de uma nova visão de aprendizado com relação à própria sociedade, né? E são debatidos, por exemplo, o curso aqui em Sorocaba, ele é debatido problemas locais. Você poderia dar um exemplo prático assim de um debate, por exemplo, dos pancadões de hoje em dia? Hoje em dia nós estamos vendo duas vertentes, o pessoal que diz que é cultura e o pessoal diz que é bandidagem, que tem que parar com isso. Qual a visão do pancadão em frente à doutrina da Escola Superior de Guerra? A doutrina da Escola Superior de Guerra tem como objetivo o que a gente chama de bem comum. Bem comum é o Estado conseguir dar capacidade para todo brasileiro atingir seu potencial máximo, né? Por essa ótica, a gente respeita sim o pancadão como uma expressão cultural, né, de um determinado grupo de pessoas. Nós não estamos dizendo, nós não estamos fazendo uma avaliação qualitativa dessa cultura, nem se aquilo me atrai, eu gosto ou não daquilo, né? Mas do ponto de vista de caracterização, é sim uma expressão cultural. O que acontece na nossa concepção é a total ausência de ordem e, consequentemente, essa desordem em disciplina e a abertura de oportunidades para pessoas mal intencionadas usarem essa ocasião de uma reunião em torno de um objetivo cultural, né? Usarem isso para praticar crime, para praticar obscenidades e outros atos que não são aceitáveis do ponto de vista até quando a gente diz artístico ou cultural, né? Então, pela concepção da ADESG, da Escola Superior de Guerra, da nossa doutrina, né, a gente tem um absoluto respeito por quem gosta desse tipo de evento, desse tipo de manifestação, mas também a gente vê a exigência de que isso seja feito de forma aceitável do ponto de vista de ordem, de disciplina, de atendimento a requisitos legais e principalmente éticos, né, e morais.
Olha, você falou duas palavras-chave aí que eu acho que são muito interessantes para a gente refletir. Disciplina e ordem, né? E educação, né? O CEP ele é um curso, ele está ligado à educação. Você acredita que se essa cultura, se essa doutrina, ela pudesse ser propagada pelo país, o Brasil seria um país diferente, tal qual são as maiores potências econômicas e culturais do mundo com relação à educação, ao respeito, à disciplina? Sem dúvida nenhuma, Alberto. Eu gosto sempre de usar de exemplo, porque é uma cultura que a gente admira muito, que é o Japão, né? O Japão, se a gente for fazer uma breve pesquisa, depois da Segunda Guerra Mundial, o país estava arrasado, né? 2 bombas atômicas, tinham tido uma derrota estrondosa na Segunda Guerra, né? E é uma humilhação muito grande, porque a cultura japonesa nunca permitiu a rendição, né? Todo mundo sabe que o guerreiro japonês lá antigo, né? Quando era derrotado, ele fazia o harakiri, ele se suicidava, né? A derrota sempre foi pela morte, nunca pela rendição. E o Japão tinha se rendido no final da Segunda Guerra. Então aquilo era humilhação total nacional. A destruição da economia, a derrota na guerra. E como que o Japão se tornou em tão pouco tempo uma das maiores potências, não só do ponto de vista econômico, mas também de respeitabilidade moral que eles têm hoje, né? Ética, né? Ele se tornou fazendo o quê? Transformando o ato de trabalhar em patriotismo. Ou seja, o patriotismo foi o caminho do Japão para recuperar a ética moral, né? Então, a partir daí, o japonês começou a hastear a bandeira e cantar o hino do Japão antes de começar a trabalhar. Então, você veja que é o patriotismo que resgata a dignidade de um país. É o que a gente está precisando aqui no Brasil. Com certeza. Bem, para fazer as inscrições no CEP, o que é necessário? É só acessar o nosso site, né? www.adesgsorocabasp.org.br. Lá a gente tem todas as informações e os caminhos, inclusive, para fazer inscrição. Existe alguma formação básica? Quais são os pré-requisitos? Ou basta ser cidadão? Estar em processo de graduação ou ser graduado em qualquer tipo de curso. Perfeitamente. Então, acesse o site ADESG Sorocaba que você terá mais informações. Estamos no RMS Podcast. É uma nova maneira de se divulgar e de se propagar a cultura e a informação correta.